Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Java, onde nós vamos dar continuidade ao nosso curso e iniciar a segunda parte dele. Nessa segunda parte, nós vamos trabalhar somente com relatórios, onde nós vamos poder imprimir os dados cadastrados no banco de dados. Vocês que fizeram a primeira parte já devem conhecer esse código que eu estou com ele aqui na tela, que é o conexão banco. Essa classe conexão, ela prova que o nosso programa está conectado com o banco de dados que a gente criou. Só que eu vou mostrar para vocês uma outra forma de conectar o nosso programa com o banco de dados. Então eu vou criar uma nova classe aqui no nosso JDBC. Eu vou clicar com o botão direito, novo, classe Java, e vou colocar conexão banco relatórios, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Eu aperto Alt e mexo aqui na rodinha do mouse para cima, tá? Vou criar uma variável aqui, final private string. Vou chamar de driver, é o nome da minha variável, que vai ser igual ao com.mysql.jdbc.driver em maiúsculo, tá? Vamos criar aqui mais 3 variáveis. A gente pode aproveitar essas variáveis que a gente criou aqui no conexão banco. Vamos copiar e colar para cá, tá? Vamos criar aqui mais uma variável privada, né? Então coloco private connection do JavaSQL, que eu vou chamar de conexão. Vou criar aqui mais uma variável, essa tem que ser pública, que eu vou chamar de statement também do SQL, que eu vou chamar de statement. Eu vou criar aqui mais uma variável pública, que eu vou chamar de result7, também do JavaSQL, que eu vou chamar de result7. Variáveis criadas. Agora vamos criar um método que vai conectar o nosso programa com o banco de dados. Então é um método público com retorno do tipo boolean, que eu vou chamar ele de conecta, tá? Aqui em cima eu vou criar uma variável do tipo boolean, que eu vou chamar ela de resultado, recebendo true, que é um resultado verdadeiro. Vamos criar aqui um try catch, né? Debaixo aqui desse try catch, deixa eu até colocar aqui já o retorno, para ele retornar o resultado, né? Só para deixar de dar erro aqui em cima, tá? Aqui dentro do try eu vou colocar class ponto forName. Eu vou passar o driver que nós estamos usando aqui no nosso programa. O driver, ele recebe essa linha de código aqui. Então eu estou falando aqui para o meu método que eu estou usando o driver do MySQL para conectar com o meu banco de dados, tá bom? Agora
Aqui eu vou chamar a minha variável conexão, que é a variável que eu criei aqui em cima, que está recebendo tudo que esse connection tem dentro dele, tá? Então eu vou colocar aqui um igual, um driver, nosso connection, ele tem um driver manager, que é nosso gerenciador de driver, ponto get connection. Então a gente passa aqui para o get connection para ele pegar a conexão da URL do nosso usuário e da nossa senha, que são essas três variáveis aqui que nós criamos aqui em cima, tá? Mas se der algum erro de driver, por exemplo, nosso não conseguiu conectar com o nosso programa por causa de driver, então vamos colocar aqui class not found exception, coloco aqui driver e vou colocar aqui uma mensagem joptionpane.showMessage e vou colocar aqui driver não encontrado, tá? E vou concatenar aqui com a variável driver, certo? Na verdade eu tenho que concatenar com essa variável aqui, ó, o driver que a gente acabou de criar, driver, que está dentro aqui desse parâmetro. E vou pedir para ele vou falar que o meu result vai ser igual a false, certo? Deu erro, então é falso. Vou colocar aqui mais um cat. Pode acontecer também erro na minha fonte de dados, né? Então vou colocar aqui SQL exception, vou colocar aqui fonte. Se deu algum erro na minha fonte de dados, eu vou colocar aqui joptionpane.showMessage null. Vou colocar aqui erro na minha fonte de dados. Aí eu vou querer saber que erro que é, então eu vou colocar aqui fonte ponto get message, tá? Assim que ficou o código. Aqui embaixo eu vou falar que o meu resultado vai receber false, porque, né, deu erro. Então o meu programa vai tentar entrar aqui, né, nessa primeira linha, né, e vai tentar conectar com o banco de dados. Depois que ele conectar com o banco de dados, ele retorna o resultado aqui que conectou com o banco de dados. Mas se ele passar por essa linha aqui e não conseguir a conexão, ele vai tentar ver se o erro está no driver. Então ele vai pegar esse cat aqui. Se o erro estiver aqui, ele vai retornar aqui o erro para a gente, aqui nesse resultado. Mas se ele não conseguiu conectar com o banco de dados aqui, e também não foi algum erro de driver aqui, ele vai entrar aqui, né? E vai ver se o erro está aqui na minha fonte de dados e vai retornar o resultado aqui para mim do erro que está na minha fonte de dados, certo? Então vamos criar aqui agora o método público void, que vai se chamar desconecta, tá bom? Para a gente não deixar a nossa conexão aí aberta. Vou criar uma variável aqui do tipo
boolean, que eu vou chamar de resultado, tá? Recebendo true. Vamos criar aqui um try catch, tá? Vou colocar aqui um conexão, né, que é a variável que a gente criou aqui em cima, e vai fechar o nosso banco de dados. Eu vou colocar aqui um close, certo? Vou colocar um option pane aqui, ponto show message null, que eu vou chamar de aqui, né? Conseguiu fechar, banco fechado, certo? Agora, se deu algum erro, né? Eu vou colocar um option pane aqui, ponto show message. Vou colocar aqui erro ao conectar com o banco de dados, certo? E vou falar aqui que o meu resultado vai receber falso, certo? Agora a gente precisa criar mais um método aqui, tá? Para finalizar, o método público, também void, né? Não vai precisar de retorno, ele só vai executar. Então o nome do método vai ser execute SQL. É o método que a gente vai chamar para executar as nossas consultas SQL dentro do relatório, tá bom? Então vamos criar aqui um try catch. Vamos dizer aqui que a nossa statement, ela vai receber a nossa conexão. Aqui o statement nada mais é que uma declaração, né, que a gente faz aqui dentro do nosso código Java. Eu estou dizendo que essa declaração ela vai ser igual à conexão, e essa conexão ela é igual ao connection, tá? E dentro do connection a gente tem aqui um recurso chamado create statement. Dentro desse create statement a gente vai chamar aqui o result_set ponto. Vamos pegar aqui o tipo, o tape scroll sensitive, que é o tipo sensível de rolagem, tá? E vamos, como ele precisa de 2 argumentos, vamos chamar aqui novamente nosso result_set, tá? Ponto concur read only. Ele vai somente ler o que está ali no nosso banco de dados. Aqui embaixo eu vou falar que o meu result_set, que é a variável que a gente criou aqui em cima, a gente vai usar ela agora. Eu vou falar que ela vai ser igual ao statement ponto, vai executar a minha query, entendeu? Agora, se deu algum erro, eu vou colocar aqui ponto show message ponto null, que eu vou colocar aqui erro de SQL, tá? Concatenado com esse ezinho aqui, ponto get message, para ele exibir a mensagem para mim. Aqui ele pegou aqui a URL, deixou aqui dentro desse método, ele recebe um argumento, tá? Que é o argumento string,
que eu vou chamar de SQL, tá? E esse SQL, ele vem aqui para dentro da minha consulta, tá bom? Eu vou salvar. Agora a gente vai ver se esse método, né, que a gente criou, se essa classe está funcionando. Então eu vou vir aqui em conexão banco, tá? Aqui nós temos instanciamos o conexão banco pegar conexão, que é a nossa classe antiga. Agora a gente vai instanciar o conexão banco relatórios ponto conecta. Vamos ver se ele vai conectar com o banco de dados que a gente está. Vamos clicar com o botão direito aqui em cima e vamos executar esse arquivo. Vamos aguardar. Olha lá, conectado com sucesso ao banco de dados.